Sejam bem-vindos ao nosso DermatoCast, o podcast dos dermatologistas de verdade. Esse ano, que é o nosso segundo ano fazendo esses podcasts, estão muito direcionados a vocês, nossos pacientes, que sempre nos procuram com dúvidas. Nós ainda tivemos o cuidado de chamar especialistas de outras áreas que compartilham conosco as mesmas doenças, os mesmos dilemas, para sempre trazermos as melhores informações para vocês que merecem. Então, Fabiana, eu queria que você falasse pra gente sobre o que é a calvície e por que ela tem esse nome de alopecia androgenética. A gente chama de alopecia androgenética. Alopecia porque quer dizer queda de cabelo. Então, todas as alopécias remetem a uma redução da densidade no couro cabeludo ou uma queda evidente de cabelo. E esta forma androgenética, como o próprio nome diz, tem uma influência genética. Então tem uma história na família, muitas vezes, mas o que desenvolve realmente a calvície é uma hipersensibilidade ao hormônio andrógeno. Diferente do que a gente achava no passado, que se achava que o paciente tivesse muito andrógeno, né, uma alopecia androgênica. A alopecia androgenética, na verdade, é uma sensibilidade aos hormônios masculinos, e essa sensibilidade normalmente começa na adolescência. Então, o problema, apesar dele aparecer nos nossos consultórios mais tarde, ele já se inicia na adolescência com uma interferência nos ciclos do cabelo por conta desse hormônio. E como é que a gente faz o diagnóstico da alopecia androgenética? Então, essa sensibilidade aparece e ela modifica a espessura do fio. Normalmente, nós temos um crescimento do fio, ele fica crescendo mais ou menos 6 anos, entra numa fase de repouso que ele vai cair, e todos nós temos queda de cabelo. Mas nos pacientes que têm alopecia androgenética, nas áreas sensíveis a este hormônio, cada vez que o cabelo cai nesse ciclo, ele vai voltar mais fino. Então, o diagnóstico é principalmente feito por essa miniaturização. O cabelo vai ficando mini progressivamente ao longo do tempo. Nas mulheres, na região central do couro cabeludo, então esse é o padrão feminino de calvície. E nos homens, nas entradas e na região da coroa do couro cabeludo. Como é que a gente trata a alopecia androgenética? A gente consegue dividir bem 2 grupos de pacientes, então os pacientes, os homens e as mulheres. Para os 2 grupos, a gente pode usar um estimulante de crescimento tópico, que é o minoxidil. Ele é um medicamento antigo já, e a gente conhece bem os efeitos colaterais dele. E nos homens, o que a gente mais usa são os bloqueadores de 5-alfa-redutase, que são os bloqueadores de uma enzima que converte o hormônio masculino num hormônio mais ativo que o normal. E nas mulheres, a gente usa medicamentos que bloqueiam a ação desse hormônio masculino. Eles não são hormônios, mas bloqueiam a ação do hormônio masculino lá no folículo piloso, lá no cabelo. Então, a gente pode falar sobre a finasterida e a dutasterida, que são os inibidores da 5-alfa-redutase. A finasterida é inibidor seletivo da 5-alfa-redutase do tipo 2 e a dutasterida é inibidora da 5-alfa-redutase tipo 1 e 2. Eu gostaria de perguntar para você, doutor André, quais são os efeitos colaterais relacionados a essas medicações? É interessante a gente sempre pontuar que nós urologistas, nós usamos muito essas 2 medicações há muitos anos para tratar homens que têm hiperplasia prostática, que é o mesmo mecanismo bioquímico e relacionado aos receptores de androgênio, assim como na alopécia, na hiperplasia prostática. Em relação aos efeitos colaterais, a maior preocupação dos homens, sem dúvida nenhuma, é relacionada às questões sexuais. A gente sabe pelos estudos que perto de 10% dos homens podem ter uma diminuição de libido e podem ter oscilações na qualidade da ereção. Mas a gente tem uma questão também que é tudo que envolve a sexualidade e as questões psicológicas emocionais. Então, tem uma situação que é o efeito nocebo, né? A gente explica os efeitos colaterais, o paciente lê a bula e ele fica preocupado e começa a parecer que está sentindo aquilo, né? Então, isso é uma coisa difícil da gente avaliar como médicos, de fato.
inclusive nos trabalhos iniciais em que se comparava a finasterida e placebo, né, a pílula de farinha, os efeitos colaterais em relação à sexualidade eram muito parecidos, né? Então essa influência do efeito nocebo é bem nítida mesmo. É muito difícil a gente separar isso, né? E nos homens, o tratamento da calvície com dutasterida ou finasterida tem algum impacto na fertilidade? Essa é uma ótima pergunta, né? Porque principalmente homens jovens, né, que foi pontuado aqui no início da conversa, eles estão naquela fase que se preocupam com uma gestação. A gente tem alguns estudos na medicina que tentam relacionar e criar alguma associação, mas a gente tem muita fragilidade. Então, o que a gente sabe hoje é que sempre quando a gente tem um casal que tem dificuldade para engravidar e o homem usa finasterida ou dutasterida, a gente vai investigar outras causas e deixar esses remédios como uma última hipótese. A gente não entende hoje, para ficar bem claro para os homens, que a finasterida ou dutasterida pode causar infertilidade nos homens. Acho que o importante é que nos casos relatados ou associados com a infertilidade, os pacientes vinham usando a finasterida ou dutasterida por bastante tempo, mas se a gente olhar também, vocês devem perceber isso, né, que a infertilidade está ficando cada vez mais frequente porque você está buscando uma gestação mais tardia e esses pacientes se expuseram a outros fatores, né, e o próprio tempo, a fertilidade vai diminuindo com o tempo, e se você usou finasterida ou dutasterida neste tempo, é difícil atribuir a causa só a ela. E com relação a quem usa testosterona andrógena, que usa suplementos de academia, muitos deles acabam acelerando, talvez, uma predisposição e progredindo a calvície. E alguns deles já querem usar também o bloqueador disso, né? Então, frequentemente, ou eles consomem por conta própria ou por não especialista, testosterona ou análogo da testosterona, e já usa uma finasterida e dutasterida. Qual é a sua visão disso? O que o pessoal da URO, o que os urologistas acham? Faz sentido repor testosterona e já usar o bloqueador, né? Bloqueador entre aspas, da testosterona? A gente tem uma certa moda nessa questão hormonal hoje, é uma questão bastante delicada, vocês da dermatologia devem lidar com isso com frequência, nós da urologia também, para fins estéticos, né? O uso de testosterona para fins estéticos ele é proscrito, a gente não deve recomendar ou utilizar, mas eu faço isso com um médico, que médico que você está procurando, né? Não, mas eu faço isso 2 vezes por mês só, mas enfim, para ser bem prático, a gente não deve recomendar reposição ou uso de testosterona para fins estéticos, e ainda mais bizarro a gente pensar em usar testosterona e usar dutasterida depois para bloquear um efeito suposto periférico, né? Isso você está falando em homens, mas a gente vê cada vez mais frequente em mulheres. A justificativa para o uso de testosterona, para a suplementação de hormônios masculinos, não só a estética, mas como uma justificativa para a melhora da libido. E muitas vezes a paciente chega no consultório com a voz mais grossa, uma conformação corporal mais masculina, muito feliz com a sua reposição de hormônio andrógeno, e a gente tem que lembrar que com essas mesmas modificações, vem então uma rarefação e uma queda de cabelo, e ela quer manter a suplementação andrógena sem perder o cabelo. Então, este é o desafio. Eu acho que isso que você comentou é bem importante, né? Os níveis de testosterona, os ensaios para medir testosterona são feitos para medir testosterona em homem, não em mulher, e quando a gente vê aqueles níveis muito baixos, as pacientes se assustam e são facilmente conduzidas para a suplementação de testosterona. Então, não existe nenhuma indicação formal de reposição de testosterona em mulheres, a não ser que você tenha um distúrbio de libido excessivo, e muito menos ela não deve ser indicada para fins estéticos. E Fabiane, conta pra gente quais são as principais causas de queda de cabelo. A gente tem um nome diferente, né? A gente chama de eflúvio telógeno, mas o que causa o eflúvio telógeno?
Então, eu acho que se a gente for ver as causas de queda de cabelo, né, as causas mais frequentes, epidemiologicamente, a alopecia androgenética, né, a calvície é a mais frequente, até porque 50% das mulheres e dos homens têm algum grau de alopecia androgenética depois dos 50 anos. Então, isso é extremamente frequente nos nossos consultórios. E muitas vezes o paciente chega no consultório por uma outra queixa. Então, por conta deste eflúvio. Ele fez um eflúvio, ele perdeu o cabelo, né, ele vem queixando de volume, de chumaços de queda, que é a manifestação clínica mesmo desse eflúvio, mas algumas vezes por trás disso você enxerga uma alopecia androgenética. Então, a procura mais urgente no consultório por conta da queda de cabelo são os eflúvios, que podem ser causados por qualquer alteração orgânica que interrompa aquele ciclo dos cabelos que a gente comentou no início. Então, normalmente o cabelo para de crescer e ele vai ficar no couro cabeludo por 3 meses antes de ser reposto. E nesse caso, quando eu tenho uma infecção grave, um medicamento, um estresse importante, eu faço com que múltiplos fios parem de crescer naquele momento no couro cabeludo e eu tenho uma queda maciça 2 ou 3 meses depois. E esse paciente fica muito assustado. Normalmente, acho que o importante é que esses eflúvios são temporários, né? Eles têm começo, meio e fim, e apesar deles assustarem muito o paciente, a gente consegue acompanhar o paciente nesse período, e em média, em 6 meses ali, a gente consegue observar essa redução da queda, e óbvio que o paciente perdeu volume, mas ele vai repor progressivamente na sequência. Então, os eflúvios acontecem relativamente frequente nos nossos consultórios. E pensar que essa troca de cabelo, né, não é queda, é uma troca, em pacientes que têm já alopecia androgenética, pode realmente, né, muitos eflúvios podem fazer com que a alopecia piore e o cabelo novo vai progressivamente vindo mais fino. Isso, você tem uma aceleração mesmo desse processo, né, com o eflúvio. E, Renata, tem alguma coisa que a gente consegue fazer, algum remédio que é possível tomar para evitar o eflúvio? Então, por exemplo, o paciente teve Covid, teve dengue, que causa muita queda de cabelo. Tem alguma coisa que a gente consegue fazer para evitar esse cabelo de cair? Peguei Covid, adianta tomar tem alguma vitamina? Tem alguma vitamina? Então, na verdade, não tem nada que dê pra gente tomar ou passar pra melhorar esse cabelo, né, essa queda, pra evitar essa queda. O cabelo que tá programado pra cair, ele vai cair, mas na prática a gente acaba usando, às vezes, um pouco de corticoide tópico pra dar uma amenizada nessa queda. Especialmente no Covid, tem alguns trabalhos que mostram uma infiltração pelo vírus no folículo e talvez o uso do corticoide possa reduzir essa repercussão. Mas especialmente no Covid, é só para não transparecer que a gente deve usar sempre. E acho que vale a pena destacar que nenhuma suplementação vitamínica, a não ser que a gente tenha uma deficiência daquele mineral ou daquela vitamina, interfere no crescimento do cabelo. Então, acho que essa é uma dica frequente, uma dúvida frequente dos pacientes. Acho que uma coisa que vale a pena salientar é que tô tendo uma queda, foi por causa do Covid. Não fique usando corticoide por conta própria. Procure o médico para a gente saber graduar. Vale a pena? Só em realmente alguns casos mais graves, como eu falei, Covid e dengue, a gente tem uma queda bem importante. E lembrar também que o minoxidil que a gente receita para queda de cabelo pode ser um causador de eflúvio. Então, às vezes, essa paciente que teve o Covid escutou que alguém usou um minoxidil e aí ela começa o minoxidil e ela piora da queda e ela chega muito assustada no consultório. E acho que o segundo tópico que a doutora Fabiane falou também é sobre o uso desses polivitamínicos. Muitas vezes a gente não consegue absorver e você fica com queda por outras causas e vem no consultório falando, nossa, eu estou usando já um monte de vitamina. Sinto muito, você está fazendo um xixi mais caro só, não adianta. Não, e às vezes até o paciente chega com essa história, né? Puxa, eu tenho queda de cabelo, eu já tomei todas as vitaminas e não melhorou. Mas e o que a vitamina tem exatamente a ver com a queda de cabelo? Então, só para a gente complementar, né, as causas mais frequentes, acho que o eflúvio telógeno é a alopecia androgenética e a terceira seria a alopecia areata. Lembrar que isso é muito fácil de fazer diagnóstico para um dermatologista, mas que a gente precisa de um exame clínico, muitas vezes uma dermatoscopia para olhar esse couro cabeludo de perto e fazer esse diagnóstico que é clínico, muito fácil de visualizar. Tá.
E, doutora Renata, em relação aos cuidados que a gente pode ter com o fio, é muito comum, o cabeleireiro sabe muito sobre vários cuidados, alguns nem tanto, outros sabem e não respeitam, né, o cabelo da pessoa, mas o que a gente pode fazer com os cuidados com o fio? Os pacientes devem utilizar condicionadores, máscaras com frequência, para deixar o cabelo mais macio, mais maleável, para evitar a quebra. Também é importante destacar que o secador, sempre que for utilizado, qualquer fonte de calor, secador, chapinha, babyliss, deve ser utilizado também um protetor térmico associado e manter uma distância de aproximadamente 15 centímetros do cabelo com o secador, tá? Evitar o uso de alisamentos também, tá? E a gente tem no mercado uma variedade muito grande de alisantes, né? São todos iguais? Quais são melhores ou piores para o nosso fio? Então, os alisantes, eles são cosméticos que são utilizados para alterar a ácido do fio, né? E no mercado a gente tem os alisantes alcalinos, que são os hidróxidos de sódio, as guanidinas e os tioglicolatos. Esses são os que estão atualmente liberados pela Anvisa, né? Só que são produtos que eles causam muito dano à haste capilar. Então, eles fazem uma perda de massa proteica, perda de lipídios, de hidratação e, consequentemente, predispõem à queda. Também a gente não pode esquecer que eles podem causar queimaduras graves no couro cabeludo, irritação, coceira, então tem que ter muito cuidado. A gente não pode esquecer também da interação entre as químicas, né? Então, algumas químicas são incompatíveis. Então, os alisantes, eles são, por exemplo, o tioglicolato, entre eles, com o hidróxido, eles são incompatíveis e pode levar à quebra. Esses alisantes também são incompatíveis com a descoloração e também com algumas tinturas permanentes. Então, tem que tomar muito cuidado. A gente pode falar também dos alisantes ácidos, que no caso o formol, que é o mais conhecido, né? Do tratamento de queratina brasileiro, que é a famosa escova progressiva, que também leva a muitos danos no couro cabeludo. O paciente pode ter uma dermatite de contato, tanto alérgica quanto irritativa, coceira, descamação, pode levar também a um quadro de eflúvio, quebra dos fios também. Lembrar que o formaldeído e o glutaraldeído, eles não são liberados pela Anvisa como alisantes, e o formol, ele é permitido apenas como conservante nos cosméticos e como numa concentração de até 0,02% e como endurecedor de unhas com até 5%. Por que eles são proibidos, né, pela Anvisa? Porque eles são carcinogênicos. Então, existe um risco de câncer de vias aéreas superiores e também tem uma forte associação com leucemia. Então, sempre que possível, o paciente deve evitar de fazer alisamento. É muito comum a gente perceber isso, né? Porque o fio com a progressiva fica muito brilhante, ele fica bonito, o cabelo fica fácil de cuidar, mas é como se fosse aquela maçã do amor, que é muito linda por fora, mas por dentro tá toda podre, né? O cabelo é assim também, ele vai pesando e vai quebrando o fio progressivamente. Exatamente. Ele plastifica o fio, né? Deixa aquele aspecto enrijecido e sucessivamente, quando o paciente vai fazendo essa química, a chance de quebrar é maior ainda. E tem alguma suplementação, doutora Fabiane, que a gente possa fazer que melhore a qualidade do fio? Existem vários estudos, mas a maioria desses estudos foram patrocinados. Então, a gente não tem uma evidência boa de que a qualidade do fio esteja relacionada à suplementação vitamínica. E mesmo que isso fosse verdade, quando você está ingerindo uma vitamina, você vai estar melhorando a qualidade do fio que está sendo produzido no couro cabeludo e não a da ponta. Então, quando você tem um dano de extremidade do fio, você precisa realmente melhorar a qualidade do fio com esses cuidados externos aí que você bem comentou. Acho que um cuidado básico que os pacientes erram com frequência que você deve usar o shampoo no couro cabeludo e o condicionador nas pontas, evitar usar o condicionador no couro cabeludo, né, depositar o condicionador no couro cabeludo, porque isso às vezes piora da dermatite ou o couro cabeludo fica mais oleoso. Mas acho que esses cuidados de evitar essas associações, né, a exposição ao calor, chapinha e secador, e exposição a químicos, tanto alisante quanto as tinturas, são fundamentais.
Uma dúvida frequente dos pacientes, né, e a gente normalmente pede um PSA antes de ele começar a fazer o tratamento com um inibidor de 5-alfa-redutase, e o paciente sempre pergunta, puxa, mas eu estou prevenindo a minha próstata de câncer, ou eu estou interferindo de alguma forma na minha próstata, eu preciso me preocupar a mais ou eu preciso ficar mais tranquilo com a próstata? Essa é uma excelente pergunta, Fabiane. Isso tudo aconteceu e essa discussão ela é muito importante, principalmente nos Estados Unidos, por conta de um estudo que foi publicado no New England que chama Reduce Trial. Foi um estudo enorme, com 4.000 pacientes em cada grupo, usando dutasterida e placebo. E esses pacientes foram acompanhados por 4 anos e eles faziam biópsias de próstata do trial, obrigatório, com 2 e com 4 anos. Ou seja, eles queriam responder a pergunta, tomar dutasterida diminui a minha chance de ter câncer de próstata? Qual que foi o resultado? O que acontece é que esse trial, quem tomou dutasterida teve 25% menos chance de câncer de próstata. Aí você pode falar, puxa, mas é porque o PSA baixou e aí eles não foram biopsiados. Não, porque no estudo todo mundo foi biopsiado. Então, em um primeiro momento houve uma comoção e aí foi se estudar os dados e eles viram que o que reduziu foram cânceres de próstata em graus iniciais, que hoje a gente sabe que não faz nada. Não, a gente nem trata esses pacientes, a gente só vigia esses pacientes. Então, se perdeu um pouquinho essa força, tanto que nos guidelines de urologia, a gente não tem quimioprofilaxia ou quimioprevenção como recomendação. O último comentário desse estudo é que no ano 4, ou seja, na segunda biópsia, o grupo de dutasterida teve um pouquinho mais de câncer de próstata agressivo. E aí o FDA se preocupou e jogou um alerta. Se vocês entrarem lá do dutasterida e no site do FDA, tem até hoje lá uma recomendação de cuidado. Só que essa diferença ela não teve significância estatística, ou seja, a gente não consegue dizer que o grupo do dutasterida teve mais risco de câncer de próstata agressivo. A gente deve tranquilizar os homens que, em resumo, os homens que tomam dutasterida, eles talvez possa prevenir alguma questão de cânceres que a gente nem precisava encontrar mesmo, mas eles têm que tranquilizar que eles não vão ter câncer de próstata mais agressivo porque tomam dutasterida. E por que a gente precisa pedir o PSA, seguir esse paciente com o PSA quando ele usa um bloqueador de 5-alfa-redutase? A recomendação é que a gente faça periodicamente, já que a gente não vai fazer biópsia de próstata. A gente, na verdade, aí talvez, né, Fabiane, entre nos cuidados dos homens, né, que os homens precisam lá fazer, depois dos 45 anos, a sua colonoscopia, eles precisam passar no cardiologista e eles precisam discutir com o seu médico a prevenção do câncer de próstata. E aí, claro, os dermatologistas, os cardiologistas, os cardios são os que mais pedem PSA no planeta, é uma coisa curiosa. Os cardiologistas pedem mais PSA do que os urologistas. E eu acho que é isso, a discussão ela é importante, esse cuidado que os homens têm que ter é fundamental. Os homens se cuidam muito menos que vocês, né? As mulheres têm mais cuidado com a saúde. E talvez nesse momento seja uma chance desse paciente receber esse pedido, entendi. Isso, exatamente. Até um estudo que ele comentou, o grande questionamento era, será que a gente fazia mais diagnósticos mais precoces de câncer de próstata, porque esses pacientes eram seguidos, eram mais investigados, né? Doutor André, é seguro utilizar a finasterida ou dutasterida em pacientes que já tiveram câncer de próstata? Essa é uma ótima pergunta também. Os pacientes ficam sempre muito preocupados, né? A gente não tem nenhum problema, a gente pode usar a dutasterida e a finasterida. Naturalmente, quem teve câncer de próstata muitas vezes retirou a sua próstata, então nós urologistas não temos isso em pauta, mas vocês têm da dermato, né? E como tem essa associação de receptores, os pacientes leigos eles ficam preocupados, quando na verdade a preocupação é o uso de testosterona, né? E aí sim é outra pauta, aí é uma outra conversa, mas sim, os homens podem usar a finasterida ou dutasterida se já trataram câncer de próstata. E eles têm algum risco mais aumentado de câncer de mama? Não sei.
Essa pergunta eu não sei responder. Alguns Aí dos a gente vai precisar discutir isso com algum mastologista. Ela já foi embora. Até onde eu sei, né, a gente tem a questão da ginecomastia, né, relacionada, mas um percentual muito pequeno, mas ela existe relacionada à dutasterida e finasterida. A gente não vê na prática, mas até onde eu sei, a gente não tem essa preocupação de câncer de mama nos homens. Nas mulheres, a gente prefere espironolactona, mas tecnicamente os estudos também não mostraram um aumento de câncer significativo, assim, com dutasterida. Então, ok. Uma outra pergunta que eu acho que às vezes os pacientes fazem também é, não pensando em câncer, mas em hiperplasia prostática benigna, que eu acho que é muito mais frequente, né? Os pacientes têm eu imagino que se todos os homens chegarem aos 100 anos, eles vão ter algum grau de prostatismo e de queixa prostática. O uso desses bloqueadores, de alguma forma, previne essa hiperplasia prostática benigna? A gente acaba usando, né, Fabiane, a dutasterida e a finasterida como tratamento para a hiperplasia prostática benigna dos homens, já que tem esse mesmo mecanismo bioquímico, né, dos receptores androgênios. Então, eu posso dizer que sim, eu posso dizer que os homens que usam as medicações por conta do cabelo, eles, de alguma forma, eles vão ter, vamos dizer, uma próstata menor, vamos chamar assim. Menos queixa. Embora muitos pacientes que chegam no nosso consultório com próstatas grandes, a gente usa a dutasterida e nem todos conseguem reduzir volume de próstata. Tem um lance de receptor de androgênio, tem umas questões assim de fenótipo, sabe? Tá, ok. Então, queria agradecer vocês, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço o convite de vocês, Imagina, foi ótimo. Obrigada, né?